surge o conflito e a gente aprendeu que antigamente, bem lá remotamente, a forma de resolver conflito era pela autotutela, onde o mais forte, o mais inteligente, o mais astuto acabava tendo benefícios. Uma forma ruim de resolução de conflito, que ao invés de resolver, na verdade, muitas vezes gerava outro conflito, né? Olho por olho, o mundo terminará cego, como a gente viu em Mahatma Gandhi. O que aconteceu então? O Estado veio e trouxe para si a responsabilidade da resolução dos conflitos. O Estado veio e encampou esses problemas. Então, a partir do Estado moderno, né, o homem veio, a sociedade veio e passou a resolver os conflitos entre as pessoas. Para resolver esse conflito, o Estado se utiliza de um instrumento que é a jurisdição. Jurisdição, então, é a forma que o Estado tem para resolver os conflitos. E essa jurisdição, ela acontece basicamente hoje por meio das tutelas jurisdicionais, que são apenas duas. Nós hoje só temos dois tipos de processos. Nós tivemos no passado três, hoje são apenas dois, daqui a pouco eu vou falar também sobre esse terceiro. Então, hoje nós temos, de um lado, o processo chamado processo de conhecimento, que é o objeto de estudo nosso do semestre passado e desse semestre, né? No semestre que vem, aí vocês vão ter lá um pouco de outros assuntos, mas por enquanto a gente está falando de processos de conhecimento. E quando eu falo de processo de conhecimento, tem um contraponto a ele, que é o chamado processo de execução. Então, hoje são apenas esses dois tipos de processos que nós temos: conhecimento e processo de execução. Não temos uma terceira modalidade processual. Então, ficou fácil, são só dois. O problema residiria em saber qual tipo de processo que eu utilizo. Então, eu sempre falo que a primeira preocupação que a gente tem é sempre saber que tipo de processo que eu vou utilizar. Essa seria a preocupação número um de qualquer profissional no direito. Diria até que a preocupação seria maior ainda para o advogado, porque o juiz, quando recebe, ele já recebeu ou execução ou o conhecimento, cabe a ele apenas aferir se está certo ou se está errado. Agora, a decisão por qual utilizar acaba sendo, né, sempre na figura do advogado. De qualquer maneira, então, nós temos esses dois e eu preciso distinguir um do outro. E isso é o que a gente vai fazer agora. Vamos aprender a saber quando é processo de conhecimento, quando é processo de execução. Então, é mais fácil a gente saber quando que é o processo de execução. Então, quando se utiliza a execução. E é muito importante, quando eu falo em execução, que vocês se associem à execução extrajudicial. Por quê? A judicial, né, ela não existe, não é que ela não existe mais, ela tem outro nome, ela se chama cumprimento de sentença. Então, no processo de conhecimento, a gente vai conhecer o direito, depois que o juiz diz qual é o direito, diz qual é a dívida de um para com o outro, aí eu vou fazer o cumprimento da sentença. Antigamente a gente chamava de execução judicial, hoje eu não tenho mais. Hoje, quando nós falamos em processo de execução, nós estamos nos referindo única e exclusivamente à execução extrajudicial, ok? Mas qual é a pergunta? Quando se utiliza esta modalidade de execução? Em que momento que eu utilizo? Eu vou utilizar isso quando eu tiver um direito líquido, certo e exigível. Então, o que é um direito líquido? Eu sei, né, quanto eu quero. Eu sei quanto eu quero, eu sei qual é o valor que eu quero. Enquanto a certeza é saber o que eu quero. Então, aqui, liquidez é quanto eu quero, quanto se quer, e o certo é o que se quer. Então, isso aqui fica definido em um documento. Além de líquido certo, também
exigível, ou seja, a dívida já venceu e não foi paga. Ela se tornou exigível. Então, essas três condições, essas três características são requisitos, atenção, inafastáveis de um processo de execução. Eu tenho que ter os três para que eu possa propor uma execução. Faltando um deles, é qualquer coisa menos processo de execução. Bom, para a gente poder entender um pouco mais isso, estou tentando tornar esse assunto um pouquinho mais claro, eu trago aí, né, 3 exemplos de títulos executivos extrajudiciais. Né? Então, nós temos aí o cheque, que hoje, com os cartões de crédito, estão desaparecendo. Né? Um talão de cheque hoje dura para mim 2 anos quase. Uma nota promissória, que a gente quase não vê também por causa das maquininhas de cartão de crédito. Mas nós temos também aí o contrato com 2 testemunhas, que também é título executivo. Não é apenas esse, são vários os títulos executivos extrajudiciais que vocês vão estudar no próximo semestre, vão poder ver quais são esses, qual é essa documentação. Por hora, temos que lembrar, se ele é líquido, certo e exigível, nós temos um processo de execução, ok? Então, é basicamente isso. Se eu tenho essa característica, é execução. Se eu não tenho essas características, por exclusão, eu vou ter um processo de conhecimento. No processo de conhecimento, eu não tenho liquidez, eu não tenho a certeza nem a exigibilidade. Por que eu não tenho? Lembra quando a gente falou da ação? Que a ação era direito público, subjetivo e abstrato. Então, quando a gente propõe uma ação, eu não sei qual é o direito do autor. O autor ele tem uma expectativa de direito, que se ele conseguir provar aquele direito, certamente ou possivelmente, o juiz na sentença irá decidir lhe outorgando aquele direito. Então, é assim que a coisa está estruturada, perfeito? Então, eu tenho de um lado o processo de execução, que é direito líquido, certo e exigível. Afastado a execução, todo o resto é processo de conhecimento. E é esse o nosso objeto de estudo. A gente estuda os processos de conhecimento. Perfeito? No passado, como eu mencionei, nós tínhamos também o terceiro gênero, que era o processo cautelar. Vocês devem ter ouvido falar dele com toda certeza, já ao longo da vida de vocês. Esse processo não existe mais. Esse processo foi abolido. Tá? Inclusive, o Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha o processo cautelar. Então, era bem engraçado, porque a gente tinha 3 processos. Você tinha o processo de execução, de conhecimento e o cautelar. Então, às vezes, você tinha que ajuizar 3, 4 ações para resolver um probleminha, 3, 4 ações. Hoje, isso foi mais racionalizado. O novo código, ele vem e acaba com o processo cautelar, mas cria as tutelas provisórias, que acabam gerando o mesmo efeito, tem a mesma função que o processo cautelar. Tanto que eu tenho uma tutela provisória que é chamada de tutela provisória cautelar, que é exatamente igual a mentira, né? Porque tem muitos aspectos distintos, mas se aproximam muito, são muito semelhantes as duas aqui. Né? Essas tutelas provisórias, elas foram incorporadas ao processo de conhecimento. Então, isso aqui hoje acontece dentro do processo de conhecimento. Isso aqui é aquelas medidas que a gente tem de bloqueio de bens, que a gente tem de afastamento das pessoas, né, uma não poder se aproximar da outra. Isso não deixa de ser tutela provisória, um alimento provisório. Então, são formas de você garantir uma cautelaridade, uma segurança às partes dentro do processo de conhecimento, sem precisar de uma ação autônoma, de custas para tudo isso. A mesma coisa acontece com a execução, tá? O processo de execução ele também é protegido por alguma das tutelas provisórias. Mas vamos falar de execução, vamos nos ater aqui ao processo de conhecimento. Perfeito? Então, são 2 tipos de processo, execução e conhecimento. Cautelar não existe mais, o sistema processual não tem mais processo cautelar. O que ele tem são as tutelas provisórias. Bom, como eu havia dito a vocês, a primeira preocupação do profissional é descobrir
qual é o tipo de processo que eu estou trabalhando. Se é execução ou se é conhecimento. Pois bem, resolvi. É conhecimento. Passei a primeira etapa. Agora eu vou para a etapa 2. O meu segundo problema é conhecer o procedimento. É conhecer a forma de fazer. Eu brinco que procedimento é como se fosse a receita de um bolo. Procedimento eu vou ver como é que eu faço as coisas. E dependendo do tipo do bolo, dependendo do tipo do alimento que eu quero fazer, eu tenho que seguir receitas diferentes. Vamos dar aqui 2 exemplos. Se eu vou fazer um bolo, a receita será completamente distinta da macarronada. E ainda os ingredientes são muito distintos também. Então, quando eu pego um processo, eu tenho que saber como que é a petição inicial, quando que é a reconvenção, que tipo de prova que eu posso usar, porque dependendo do tipo do procedimento, vai mudar o tipo de prova. Por exemplo, juizados especiais cíveis, não cabe prova pericial. Então, eu brinco, né? É como fazer um bolo. Se eu vou fazer um bolo, vai entrar na receita ovos, ovos de galinha. Se eu substituir o ovo de galinha pelo ovo de codorna, vai dar problema, vai mudar. Certamente a quantidade e o paladar será outro. Se eu pego a mesma receita de bolo, ao invés de ovos de galinha, eu uso ovos de ema, né, a proporção será absolutamente diferente, o tamanho de um ovo de uma ema para o tamanho de um ovo de um avestruz, né, para o tamanho de um ovo de uma galinha. Então, a distinção ela é muito grande de um para outro. A mesma coisa é o processo. Se eu quero propor um tipo de ação, tenho que tomar cuidado e ver o que é que aquela lei trata desse assunto. Então, se eu for propor uma ação lá no juizado, eu sei que lá não tem citação por edital, eu sei que lá não tem apelação, lá o recurso chama recurso nominado, lá o recurso nominado são 10 dias, agora mudou para 15, ficou igual, mas antes eram 10 dias, e a apelação eram 15 dias, então uma série de distinções. Se eu quero processar uma autoridade coatora pública, é um mandado de segurança. Se eu quero pagar, alguém não quer receber, ação de consignação em pagamento. Então, eu tenho que construir esse meu processo a partir dos meus procedimentos. A gente sempre fala, a gente estudou isso semestre passado, que o procedimento é a materialização do processo. Bom, mas como é que funciona a escolha desses procedimentos? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que olhar se existe uma lei que disciplina o assunto. A primeira coisa é, então, escolhi o processo, decidi que é processo de conhecimento. Minha primeira preocupação depois disso é, existe uma lei que disciplina? Por exemplo, se for despejo, eu tenho a lei de locação que diz como é que se faz um despejo. Então, vou ter que seguir a lei do despejo. Se eu quero propor uma ação de alimentos, eu tenho a lei de alimentos, 5478/68, se eu não me engano, é o número da lei. Enfim, lei de alimentos. A lei de alimentos ela tem peculiaridades próprias dela. Por exemplo, a prisão civil. Eu posso requerer ao juiz a prisão civil de um devedor de alimentos. Então, lá na lei vai ter essa minha explicação. Juizado especial, já mencionei, tem uma lei própria que cuida disso. Bom, o Brasil ele é profícuo, né, prolixo, na verdade, em legislação. A gente cria uma lei para qualquer coisa. Então está dando um problema, a gente cria uma lei em vez de aproveitar as que existem. Então se torna bastante difícil, principalmente para quem está começando a estudar direito, entender qual é o procedimento que vai adotar. Mas eu sempre falo para os meus alunos, não se preocupem, aos poucos a gente aprende isso se aprende com o tempo, né? Nós vamos aprender esse aqui, que é o ordinário, que resolve quase todos os nossos problemas, e as especificidades devagarinho, vocês vão pegando todas elas, não se desesperem, ok? Então, mais uma vez, a primeira preocupação é a lei. Se não tem uma lei própria, ficou fácil. Eu vou lá para o Código de Processo Civil. Então, eu vou buscar os procedimentos daí, dentro do Código de Processo Civil, e lá no processo civil, eu tenho chamados procedimentos especiais. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouco. Eu tenho os procedimentos especiais.
Esses procedimentos especiais, pelo CPC, podem ser de duas ordens. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, de briga, discussão, né, de contenda, jurisdição contenciosa, ou ainda nós podemos ter os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Nós vamos ver cada um deles daqui a pouquinho, alguns segundos. Jurisdição voluntária. A gente vai ver que cada um deles tem as suas peculiaridades, tem a sua forma, tem a sua aplicação. Agora, o que é mais importante? Se não se aplica, se eu não tenho uma lei própria, se não se aplica estes artigos, nem esses artigos, atenção, aí é o procedimento comum ordinário. Observem que a gente vem por exclusão, a gente vai excluindo as coisas. Processo cautelar, execução. Eu excluo a execução. Mas por que eu excluo? Porque é mais fácil identificar as características do título líquido certo e exigível. Ok, vamos para o procedimento. Por que eu excluo? Primeiro eu vou ver a lei. A lei é fácil. Se é despejo, tem que ser a lei de locação. Se é alimentos, tem que ser a lei de alimentos. Se eu quero me divorciar, vamos ver o que a lei trata especificamente desses aspectos. Se não tem uma lei própria, ótimo. Aí eu vou olhar o Código de Processo Civil. Eu vou fazer um exercício que nós vamos fazer daqui a pouquinho juntos aqui. Eu vou olhar o índice do código e ver se o meu caso se aplica a uma daquelas situações. É claro que não basta olhar o índice, você tem que saber o conteúdo de cada uma delas, mas com o tempo, como eu disse, a gente aprende isso, até por repetição. Pois bem, se não se enquadra nos procedimentos especiais, aí é o procedimento comum ordinário. Atenção, é o procedimento mais completo. O procedimento comum ordinário, ele é o mais, digamos assim, próximo da perfeição dentro de processo civil. Todas as situações são resolvidas ali. Tanto que a gente vai ver que lá na lei de desapropriação, que é uma lei especial, né, ela coloca lá, depois da contestação, a gente tem que observar o rito comum ordinário. Então, o ordinário para nós é o mais importante. Por isso que os cursos de direito são construídos, cursos de processo civil são construídos em cima do rito ordinário. Porque aquele que entende a lógica do rito ordinário entende a lógica de qualquer outra legislação processual. Torna-se fácil de entender. Esse procedimento comum ordinário começa para nós lá no artigo 318 do Código de Processo Civil. Ok? Mas me deixe fazer uma advertência a vocês. No livro que eu indiquei para vocês, lá no próximo capítulo, é o capítulo 69, se eu não me engano, deixa eu até olhar, está aqui do lado, 69, tem lá o procedimento sumaríssimo. Nós não vamos estudar o procedimento sumário. Nós não vamos estudar o procedimento sumário porque ele não se aplica mais. Ele foi revogado no novo código. O autor até faz uma advertência no texto, explicando por que ele citou esse procedimento sumário. Né? A título de curiosidade, antigamente esse procedimento sumário era chamado de sumaríssimo. Então, em 94, o sumaríssimo passa a se chamar sumário e agora em 2015 ele desaparece. Toma cuidado, tá? Porque muita gente, até muitos autores acabam dizendo que o juizado hoje é o procedimento sumário, mas é um sumário para poder diferenciar dos juizados especiais cíveis. Ok? Então, para a gente resumir, primeira preocupação, que tipo de processo? Execução cautelar. Segunda preocupação, que tipo de procedimento? Tem a lei? Tem. Resolveu. Não tem a lei? Procedimento especial contenciosa, procedimento especial voluntário, não tem nada disso, procedimento comum ordinário. Ok? Basicamente, é esse raciocínio que a gente tem que desenvolver para cada processo que a gente for propor, para cada ação que a gente vai propor, esse é o raciocínio que eu tenho que desenvolver sempre. É muito complicado? Nada. Isso com o tempo, né, como você vai estudando o direito, isso se torna algo praticamente automático aí, né, na nossa forma de pensar. Perfeito? Pessoal, sempre que tiverem alguma dúvida, pode me interromper, não se acanhem, tá bom? Tem vergonha de falar no microfone? Manda uma mensagem no chat aqui, que eu vou
respondendo a vocês, tá? Importante não ficar dúvidas. Avançando. Bom, o que eu vou falar agora, eu gostaria que prestassem bastante atenção, porque o autor não trata disso, né? Então é algo que a gente tem que estudar e aprender mesmo, independente do livro. Então, vou chamar a atenção para alguns aspectos que eu acho fundamental, para que anotem, né, além do que vocês vão estar anotando normalmente, vou chamar a atenção para alguns aspectos, segue, ok? Então, prestem bastante atenção, porque o texto não vai auxiliar a partir de agora. Bom, mais uma vez, então, vamos falar dos procedimentos especiais. Ora, se é especial, é porque tem alguma coisa de diferente. Concordam comigo? Se é especial, é porque não é igual ao restante. Tem algo que o diferencia dos outros. E é isso que a gente vai entender agora. O primeiro procedimento especial, contencioso, está faltando a palavra aqui, mas é isso que a gente vai falar. O primeiro procedimento especial contencioso é a ação de consignação em pagamento, né? Eu tenho um carinho muito especial por essa ação, porque ela foi o tema da o trabalho de conclusão de curso da graduação. E, por sorte, terminei o trabalho, estava pronto para defender, veio a legislação e alterou vários aspectos da ação de consignação em pagamento. Aí o meu orientador, que era processualista, me chamou e falou: olha, teu trabalho está impecável, está maravilhoso, mas não serve mais. Agora você vai ter que refazer o trabalho, agregando a ele a ação de consignação em pagamento. Eu confesso a vocês que foi assim, fiquei muito satisfeito, fiquei muito contente, agradeci a senhora, a mãe dele, por ter colocado no mundo, mas fazer o quê? Tive que refazer o trabalho todo, né? Mas valeu a pena, pelo menos eu aprendi muita coisa sobre ação de consignação em pagamento. Enfim, né? O que é uma consignação em pagamento? O que interessa a vocês? O que vocês têm que aprender, né? Primeiro, fundamental aprender. Ela é utilizada para o devedor pagar uma conta que o credor se recusa a receber. Falei certo. O credor se recusa. Você pode estar estranhando, mas quem é que pode se recusar a receber? Recusa. De repente, o devedor quer pagar, mas quer pagar um valor menor. Quer pagar menos. Muito comum essa discussão com contratos em que eu tenho reajustes anuais. Então chega lá, época do reajuste, locação é campeã nisso. Chega o mês do reajuste e há uma divergência. O credor quer reajustar em 20% e o devedor quer reajustar em 1%. Esse descompasso ele é comum acontecer. E aí, aquele que se acha detentor, se o devedor, melhor dizendo, o devedor se acha detentor do melhor direito, ele vai lá e faz a consignação em pagamento. Em outras palavras, ele deposita em juízo. Vocês estão muito acostumados com essa expressão, depositar em juízo. Então, é a consignação em pagamento. Importante isso, pessoal, para evitar o que? Os encargos da mora. Se você não pagar a dívida no dia seguinte pode ter multa. Multa de 10, 20, 2%, dependendo do tipo de negócio. Ou ainda, ter juros, dependendo do período que ficou em aberto. Então, é importante pagar a dívida no dia. Ainda essa ação de consignação em pagamento, importante que saibam, ela tem um aspecto extrajudicial. Então, existem situações, principalmente para consignação de dinheiro, quando eu tenho que entregar dinheiro para a pessoa, eu posso fazer, acho que muitos talvez nem conheçam isso, mas eu posso fazer por meio de um depósito bancário. Eu vou até uma agência oficial, normalmente é o Banco do Brasil, eu vou até o Banco do Brasil e faço um depósito em nome do credor. Então vamos dizer que eu tenho que pagar uma dívida aí para Bianca, né? Bianca Silva tem um dinheiro para receber de mim, ela não quer receber, eu vou lá com minha documentação, né, pego o CPF dela, está lá no contrato, vou até o banco e faço a consignação em nome da Beatriz. Mando uma carta, uma correspondência, eu mando uma correspondência para ela, informando que o dinheiro está depositado no banco. Se ela não contra-notificar, se ela não responder a minha carta, dizendo que não aceita, significa que o pagamento está realizado. Eu recomendo a todos que leiam o código nessa parte, que vocês vão ver que tem alguns aspectos bastante interessantes da legislação
não só para essa ação, mas para todos os procedimentos que a gente vai ver agora. O segundo procedimento que a gente tem é o de exigência de contas. Também mudou o nome. Você deve ter ouvido falar muito em ação de prestação de contas. Hoje não é mais assim. Hoje é exigência de contas. Todo aquele que administra patrimônio de terceiro tem a obrigação de prestar contas. O advogado que recebe o dinheiro tem que prestar contas. Estou vendo aqui o boleto de pagamento do meu condomínio, o síndico tem que prestar contas, né? Cada vez, todo mês ou ao final de cada mandato, é obrigação dessas pessoas, quem cuida de dinheiro dos outros, a fazer uma prestação de contas. Às vezes, se recusam, e aí você lança a mão da ação de exigir contas, para que a pessoa preste essas contas. E é claro, se prestada a conta, detectada alguma diferença de caixa, esse dinheiro deverá ser ressarcido ali como crédito ao credor, ao condomínio, ao cliente, quando se trata do advogado. Ok? A terceira ação que a gente tem são as ações possessórias. A ação possessória é aquela ação que a gente objetiva lá, o quê? A retomada de uma posse. Cuidado, tá? Posse é diferente de propriedade. Eu posso estar com a coisa e não ser o dono da coisa. Por exemplo, um carro emprestado. Você está com o carro do seu pai. O dono é seu pai. Você pode estar andando com ele. Você, enquanto está andando com ele, você é o responsável por ele, você pode proteger a posse. Então, nem todo mundo que está na posse é o dono, é o proprietário da coisa. Perfeito? Então, não mistura. Se for propriedade, a ação é outra. Se for propriedade, a gente chama de ação petitória. Ok? Então, a ação possessória, o que ela tem de especial? A ação possessória, a gente já falou na aula passada, ela não tem reconvenção. Ela tem o chamado pedido contraposto. Ela não tem reconvenção, mas tem pedido contraposto. Perfeito? Então, é para poder proteger a posse de quem justamente toma a coisa. Você empresta o carro, a pessoa não devolve. Você empresta um livro, a pessoa não devolve, e você precisa do livro, você quer ele, é um livro valioso, você pode usar a ação de reintegração de posse para tomar de volta aquilo que é seu. Essas três são bem comuns, tá? Essa aqui nem tanto. Essa próxima aqui é divisão e demarcação de terras, via de regra, muito utilizada em propriedades rurais, onde você não tem lá os marcos, certo? Não tem cerca, vamos dizer assim, né? Não está cercada a propriedade, e às vezes um toma o espaço do outro, invade ali um alqueirezinho, nada, e nem percebe, né? Vai invadindo o espaço do outro, se apropriando das terras. Então, a forma de resolver essa diferença de propriedade é por meio da ação de divisão e demarcação de terras. Essa segunda também pouco utilizada, quando você tem um sócio e você quer sair da sociedade, a pessoa não quer comprar a sua parte, nem quer vender a parte dela. Você pode usar, lançar a mão da dissolução parcial de sociedade. Bem, não é tão utilizada assim. Uma bem famosa, inventário e partilha. Olha, eu diria, sem muita sombra de dúvida, que o inventário é a segunda ação mais complexa do processo civil. Eu diria que a primeira são processos de falência, recuperação judicial, e o segundo mais complexo seria inventário. É bem difícil. Inventário e partilha. Inventário é levantar os bens e partilha é dividir esses bens. Sempre brinco que as pessoas conhecem os parentes, conhecem o irmão, quando o pai ou a mãe falece, vai ter que dividir patrimônio. É uma loucura. Mas, enfim, a forma de que o Estado tem para resolver esses conflitos é o inventário e a partilha. Então, tem regras próprias, prazos próprios, por isso que ele é um procedimento especial. Ok? Ainda, dentro dos procedimentos especiais, nós temos embargos de terceiro, muito utilizado esse aqui também, é quando você está perdendo o bem e quer defendê-lo. Vamos dizer lá, por exemplo, você comprou um carro, comprou um bem qualquer, um carro, uma casa, e durante o processo de transferência,
Você já comprou, você já pagou, e durante o processo de transferência tem uma penhora sobre o bem. Então, o devedor antigo sofreu uma ação judicial e sofreu uma penhora de um bem. Então, aí você pode embargar de terceiro para proteger a sua propriedade, proteger aquilo que a parte que é sua. Outro exemplo que me ocorre agora, fiança. O marido assinou a fiança sem a anuência da esposa, a esposa não sabia. E as propriedades do casal estão aí na leilão. Então, pode a mulher que não assinou o documento embargar de terceiro para proteger a parte dela, né, proteger 50% do patrimônio que é dela, ela não assinou, então somente a parte que é do marido poderia, teoricamente, ser leiloado. Então, importante isso aqui, bom conhecer, né, até por curiosidade aí, porque isso aqui acontece muito no cenário jurídico nosso. Oposição é um tipo de antes ela era tratada como uma intervenção de terceiro. Né? Eu não vou nem tratar dela porque ela não é tão utilizada assim, habilitação muito pouco. As ações de família, que agora estão dentro do código também, disciplinas, questões de divórcio, separação, né? Bastante utilizada aí pelos profissionais. Essa aqui assim, eu quero chamar a atenção porque ela é muito, digamos assim, tem muita importância, que é a ação monitória. Né? Qual é a especificidade, qual é a especialidade da ação monitória? Pessoal, qualquer pedaço de papel, qualquer dívida escrita, ela pode ser proposta em uma ação monitória. Então, qualquer pedaço de papel, se você tem aí um rascunho e faz uma assina aí dizendo que está devendo, aquele pedacinho de papel sujo pode ser utilizado como a gente chama de título monitório para que você pague. É uma ação que se aproxima muito da execução, ela aproxima demais da execução, ela é uma ação rápida para receber dívidas, daí a sua importância. Talvez, hoje o cartão de crédito acabou com boa parte disso também, mas posto de gasolina, tem pessoas aí que têm o hábito de assinar a nota no posto de gasolina, ou então na padaria, ou no mercadinho lá perto de casa, na vilinha lá no bairro, a pessoa compra fiado e vai assinando esse fiado. Veja, aquele caderninho que você assina na padaria, aquela folha que você assina na padaria, aquela nota fiscal vistada, ela se torna um título monitório. E a pessoa pode cobrar aquele que não está cumprindo com as suas obrigações. Eu acho muito interessante que as pessoas que fazem compra em padaria, não sei se tem alguém nessa situação, todo mundo que compra e assina reclama que o padeiro rouba ele na hora de pagar a conta. Eu sempre me pergunto, mas será que não tem nenhum padeiro, nenhum dono de padaria honesto nesse mundo? Na verdade, pessoal, o que acontece é que as pessoas vão comprando e não vão se percebendo de quanto gastaram. Na hora de pagar a conta está enorme, que é exatamente o que acontece com o cartão de crédito. Né? As pessoas vão comprando desarvoradamente, quando chega a fatura, está lá o susto. Então, essas padarias com o cartão de crédito acabaram não tendo mais tanto esses caderninhos, embora existam. Né? Alguém ainda compra em padaria assim? Manifeste, por favor. Aqui todo mundo compra no cartão de crédito. Ô povo rico, mas tá bom. Brincadeiras à parte, pessoal. Então, a ação monitória serve para isso. Inclusive, há uma discussão que hoje está quase pacificada, o extrato bancário. O extrato bancário, ele é impresso, é claro, ele é um título monitório, serve para você brigar com o seu banco a respeito de valores que foram ou não foram sacados indevidamente da sua conta. Quem já teve esse desprazer sabe do que eu estou falando. Avançando e acabando as ações contenciosas, nós temos a anulação de penhor legal, que eu não vou tratar agora, a avaria grossa, que é uma ação marítima, restauração de autos, que eu vou mencionar rapidamente. Restauração de autos é quando ela serve para você, em se tratando de processo físico, se aquele processo físico, se aquele processo judicial se perdeu, o advogado perdeu o processo, o fórum pegou fogo, alagou, molhou, se estragou o processo, a gente faz uma restauração de autos. Então, vai pegar lá cópias dos documentos que o autor protocolou, cópia dos documentos que o réu protocolou,
Vamos pegar lá o que tem ainda de cópia no cartório, vamos reunir tudo e transformar isso num novo processo. Vamos, então, restaurar esses autos. Com o processo eletrônico, isso certamente vai desaparecer, vai acabar. Mas, por enquanto, em havendo processo físico, esse é o mecanismo para a gente poder resolver a pendência. Perfeito? Pois bem, esses são os procedimentos de jurisdição especial contenciosa. E nós temos agora o de jurisdição voluntária. Atenção agora, o que diferencia o contencioso do voluntário é o próprio nome. Contencioso é briga, é discussão. Voluntário, ele é mais, digamos assim, mais consensual, não tem tanto atrito entre as partes. Tanto que é comum nos procedimentos de jurisdição voluntária a gente usar as palavras requerente e requerido. A gente não usa autor e réu. Embora se usar também não tenha nada de errado, mas a ideia de autor e réu é a ideia de briga, a ideia de conflito. A ideia de requerente e requerido é a ideia de uma aproximação maior, de uma voluntariedade um pouco distinta dos conflitos, tá? Embora, como eu disse, eu posso usar requerente e requerido, autor e réu, em ambas as situações, que não estará errado, não haverá nenhum problema de cunho processual, nenhuma invalidade. Bom, na jurisdição voluntária eu quero destacar alguns também, né, que eu acho importante que vocês saibam que ele existe, tenham conhecimento deles. Notificação, interpelação, nem tanto, alienação judicial. Vamos falar da alienação judicial. A alienação judicial é aquela situação em que você também tem uma propriedade em sociedade com alguém, é uma casa. Aí você quer vender a casa, só que você tem um sócio. O sócio não concorda em vender. Aí você quer vender a sua parte para o sócio quer pagar muito pouco. Aí você quer comprar a parte dele, quer receber muito por aquilo. Enfim, é uma discussão, um desacerto quanto ao bem, quanto ao valor do bem, quanto à venda do bem. Aí a gente pede a venda em juízo, faz uma alienação judicial. É bastante comum, né, em ações de divórcio, que o pessoal não concorda com a partilha dos bens, você pede alienação judicial para que o juiz mande avaliar, o juiz manda vender e deposita em juízo um valor correspondente ao percentual de cada um e acabou a briga. É uma ação, embora haja discussão, ela é tida como voluntária, porque não vai ter lá autor e réu brigando em processo. O que vai retratar melhor essa voluntariedade seria isso daqui, ó, divórcio consensual. Então, se as pessoas querem se divorciar consensualmente, quem vai ficar com o filho, qual vai ser o valor da pensão, dia de visita. Se não há briga, a gente faz um divórcio consensual. E dá para ir mais longe. Se não tiver filhos incapazes, dá para fazer ainda no próprio cartório. Vai lá num cartório, num tabelião, faz uma escritura de divórcio. Isso pode ser plenamente feito. Aqui, no caso, é quando eu ainda tenho a figura do incapaz. Né? Se eu tenho incapaz, aí o Ministério Público vai ter que olhar para ver se no divórcio estão respeitando lá o melhor interesse do incapaz. Então, uma das ações mais comuns que nós temos é essa daí, dentro do jurisdição voluntária. Também nós temos o testamento, coisa que no Brasil as pessoas não têm muito hábito de fazer, diferente do cidadão dos Estados Unidos, tem uma prática maior nesse método. Mas a forma de abrir um testamento, de dar publicidade, é por esse procedimento aqui. São 3 artigos que seria bom vocês olharem. Tem também o codicilo, que seria o testamento em miniatura. São as disposições de última vontade, de coisas mais simples. Por exemplo, como será o velório, como será o sepultamento. A pessoa diz como é. Coisas de pequeno valor, né, um relógio antigo, mas sem grande valor, vai dizer para quem que fica. Se for um Rolex de 50 mil, não pode ser codicilo, tem que ser testamento. Mas enfim, para poder cuidar das disposições de última vontade, é feito aqui. Herança adjacente, bens ausentes e coisas vagas. Isso aqui é muito raro de acontecer, né, com aquelas propriedades que não têm dono, digamos assim. A pessoa sumiu no mundo e largou lá a propriedade para alguém administrar. Então, isso aqui é interessante, mas eu não vou me ater não nesse momento da disciplina. Perfeito? Nós temos ainda um mais conhecido, um mais famoso também, que vocês devem conhecer e é muito útil aí na lida processual, que é a
interdição. Então, é quando a pessoa não tem discernimento da realidade, quando a pessoa não tem capacidade de gerenciar a própria vida. Aquilo que antigamente, uma expressão que não se usa mais, hoje é o débil mental, né, aquele que tem uma deficiência mental. Não só ele, mas também as pessoas que gastam muito, os pródigos, eles poderiam ser interditados, então, para não fazer mais atos da vida civil. A gente costuma dizer que a interdição é a morte da vida civil. A pessoa não pode mais comprar, não pode mais vender. É muito comum a interdição, em se falando da pessoa com dificuldades mentais, quando ele tem direito a um benefício do INSS, ele é interditado para poder ter lá um curador, alguém para administrar os interesses dessa pessoa, sacar esse dinheiro lá no banco. Na turma passada, que eu dei aula antes, me perguntaram se a pessoa que tem síndrome de Down pode ser interditado. Veja, não é porque ele tem síndrome de Down que ele será interditado. Agora, se ele tiver síndrome de Down e a síndrome abalar o seu cognitivo, aí ele pode ser interditado. Nós temos pessoas com síndrome de Down que levam a vida normal, uma vida tranquila. Então, a gente não pode associar a síndrome a uma interdição. Por quê? Pessoas que você visualmente entende ela como uma pessoa, digamos assim, normal, perfeita, sem nenhum tipo de síndrome ou deficiência, todavia o seu cognitivo é um cognitivo completamente abalado, não tem discernimento de vida, né? Nós temos um caso na região aqui de Londrina, em que o pai, dono de muitas propriedades, estava ficando doido, gastando mais do que podia, com jogo, com drogas e por aí vai, e a família veio e interditou essa pessoa para que ele não tivesse mais disponibilidade sobre os próprios bens. Algo complicado, mas enfim, é uma ferramenta muito importante para o processo civil. Né? Tutela, curatela, está ali também. Organização de fundações, então toda fundação ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Então está aqui a forma em que será feito esses procedimentos de prestação de contas. Né? Protesto marítimo, isso aqui nossa região praticamente nós não temos. Né? Isso é mais utilizado na região litorânea, onde você vai ter muito essas situações aí, ok? E acabando, nós temos ainda, bom, então só para fechar, né? Então esses são os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Então, qual é a minha primeira preocupação? Processo, conhecimento. Segunda preocupação, procedimentos. Tem lei, especiais, voluntária, especial, contenciosa, se não, procedimento comum ordinário, ok? Em se falando de processo civil, todos os procedimentos, seja especial, seja voluntária, seja contencioso, seja lei, enfim, qualquer procedimento respeitará 4 fases, obrigatoriamente. Primeira fase é a chamada fase postulatória. Se quiser anotar, vai até a contestação. Então, até a contestação, a gente tem a fase de postulação, a fase de pedido. Então, eu tenho a petição inicial e tenho a contestação do réu para poder o quê? Para poder dizer ao juiz o que a gente precisa. Superada a fase postulatória, a gente entra para a fase do saneamento do processo, que como a gente viu na aula passada, eu mencionei isso, o saneamento é uma forma de tirar os vícios do processo, preparando o processo para a próxima etapa, que é a fase da audiência de instrução, fase instrutória, fase de produção de provas. É claro que essa divisão em fases é uma divisão meramente didática, uma divisão meramente pedagógica, porque essas fases no processo, elas se misturam, é um bagunça esse negócio aqui dentro do processo. Ela fica bonitinha assim, a gente separa na aula, porque, por exemplo, instrução, quando eu apresento a petição inicial, eu já tenho que apresentar os documentos para provar o meu direito. Quando o réu contesta, ele também tem que apresentar documentos. Então, eu já tenho provas aqui na primeira etapa. Mas, didaticamente, a gente chama a fase instrutória, que é aquela em que eu vou ter lá na audiência de instrução para a produção das provas orais. Ok? E depois de todas as provas reunidas, eu chego à última fase do processo, que é a chamada fase decisória, que é quando o juiz vai dar a sentença, ok? Eu estava me esquecendo de mencionar, né, não está no slide, o autor colocou lá como último
item, né, o item 547 da obra, ele fala em adequação do procedimento. E olha que interessante isso, pessoal. Essa escolha de procedimento aqui não fica de acordo com a minha vontade. Eu sou obrigado, na interdição, a usar esse mecanismo aqui, ó. Esses artigos aqui. Essa é a minha, abre aspas, receita de bolo. Eu tenho que seguir essa normativa aqui, ok? A gente fala que procedimento é uma norma de ordem pública, ok? Eu não entendi, Matheus, que parte você perdeu, querido? Vou repetir, então. A interdição, ela é obrigatório usar esses artigos aqui. Essa aqui é a forma de realizar a interdição. E isso é uma norma de ordem pública. Não sou eu quem escolho usar esses artigos. A lei me impõe. Se eu quiser fazer uma interdição por outro mecanismo, estará errado. Porque, como o autor fala, eu tenho que usar o procedimento adequado. Inclusive, é uma das condições da ação, né, que eu tenha o processo, né, a adequação no meu interesse processual. E lembrando ainda que isso é uma norma de ordem pública. Muito importante anotar isso. Norma de ordem pública. Ou seja, o Estado obriga, o Estado nos impõe a utilização desses procedimentos dentro dessas condições. Ok? No nosso próximo encontro, a gente já vai começar a falar de petição inicial. A gente vai ver como é que começa essa fase postulatória. A gente vai, então, perseguir cada uma dessas etapas e nós vamos seguir essa ordem. Como eu disse, é uma divisão didática, mas a gente vai respeitar essa ordem, o que torna mais fácil a compreensão de vocês. Ok? Bom, meus queridos, era isso que a gente tinha programado para hoje. Né? Eu não solicitei um formulário, eu pedi um resumo, como nas aulas passadas, porque o sistema ainda não está habilitado para eu poder mandar os formulários para vocês. Eu acredito que na próxima semana já vai estar regularizado. Ok? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Fique à vontade para perguntar. Se não, eu já